Oi, tudo bom? Vamos falar um pouco agora de cinemática vetorial. Um assunto bem tranquilo, parece uma coisa do outro mundo. Não é, tá certo? Basicamente vai servir quando você tiver que decompor os vetores, tá? A gente vai ver as informações de vetores, mas na prática o que nós precisamos é da decomposição de vetores. Lógico, saber também de algumas informações que podem facilitar a nossa vida na hora do cálculo. A cinemática vetorial, basicamente o vetor, tá certo? O que é o vetor? O vetor é uma grandeza que precisa, não é isso? Precisa ou não? Precisa, tá? Além do valor, a direção e o sentido para ficar totalmente determinado. Ou os vetores são grandezas que precisam. Estava certo, né? Porque eu botei grandezas. Então, que precisam, além do valor, da direção e do sentido para ficarem totalmente determinadas. Isso é o vetor. Então, além do valor, você tem que ter direção e sentido. Essa é a finalidade do vetor, tá certo? E a representação do vetor é uma letra qualquer, não é isso? Um símbolo com uma setinha em cima. Isso para você representar ou para você saber que nós estamos tratando de um vetor, tá certo? Muito bem. Uma coisa que nós temos que ter em mente é cálculos com vetores. E a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Não só a decomposição de vetores, que nós veremos já, mas o cálculo com vetores também. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A adição de vetores. Observe se você tiver dois vetores com um ângulo entre eles, para você somar esses vetores, o vetor resultante dessa soma, você aplicará a lei dos cossenos, tá? Só que você não precisa lembrar da lei dos cossenos, ela já está aqui, tá certo? Esse vetor resultante, ele será, tá? A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. E quem são AB? AB são os vetores que estão sendo somados. Está aqui, ó, o A, está aqui o B. Tá? São os vetores que estão sendo somados. Então é isso aqui que você vai utilizar quando você tiver vetores para somar com um ângulo entre eles. Uma informação interessante é quando os vetores formam um ângulo reto entre eles, que aí fica fácil a minha conta, né? Por quê? Porque aí eu tenho o teorema de Pitágoras, ó. Aí eu tenho o teorema de Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado é igual à soma dos vetores ao quadrado, tá certo? Os vetores estão ao quadrado. Teorema de Pitágoras, basicamente. Fechou? A subtração agora. A subtração ela é interessante, tá certo? Ela parece muito com a adição. Não fosse o vetor resultante, tá certo? Ele não ser composto para mais, né? Você não tem que aumentá-lo, você vai subtraí-lo. Então, se eventualmente você tem uma conta de A menos B, tá certo? O B é a origem do vetor e o A é a chegada dele. E esse é o vetor resultante. Você está fazendo A menos B. Então, você vai ter origem no vetor B e chegada no vetor A, tá certo? Isso aqui, basicamente, para você fazer. Como você calcula, da mesma forma que você calcula a soma. Tá? Você só tem que prestar atenção na questão dos ângulos. Tá certo? Muito bem. Agora, produto. Produto é bem tranquilo. Tá? Você só tem que saber que o vetor ele está sendo multiplicado por um valor n. E aí, tantas vezes ele for multiplicado, tantas vezes você vai aumentar ele. Sempre na mesma direção. A questão do sentido, nós vamos ver agora. Olha aqui. Sempre que o n for positivo, maior que zero, você vai ter um vetor no mesmo sentido do vetor que está sendo multiplicado. Quando o n for negativo, não é isso? Menor que zero, aí o sentido vai ser o sentido oposto do vetor que está sendo multiplicado, tá certo? Nessa ideia do vetor oposto, a gente já trabalha ele aqui, ó. Vetores opostos, é o vetor oposto. Dois vetores são opostos quando eles têm mesma direção, mesmo valor, porém sentidos contrários. Observe, ó, um vetor está para cima, o outro está para baixo. Então isso aqui é muito conceito, tá certo? Um pouco de prática nas fórmulas que você tem que eventualmente saber para calcular e, basicamente, começar a prestar atenção, porque a gente vai utilizar muito a decomposição que a gente já vai estar vendo, tá? Isso aqui a gente precisa sim para calcular alguma coisa que apareça. E a decomposição que, ao longo da aula, a gente vai ver que é o que efetivamente uma coisa que a gente vai utilizar bastante. Tranquilo? Segue comigo, então. Olha aqui, ó, a decomposição que eu falei. Você tem um vetor A, tá certo? Você tem aqui o plano cartesiano. Acerta o eixo X, o eixo Y, tá certo? Então, esse vetor A, ele forma um ângulo com a horizontal, com o vetor x. Ele pode ser decomposto em dois vetores, o vetor x horizontal, o vetor y vertical. Lembrando que o eixo x é horizontal, o eixo y é vertical, tá certo? Então você pode decompor esse vetor num vetor x e num vetor y. Lembrando que o vetor x é horizontal, o vetor y é vertical, tá certo? Para decompor é fácil, você não precisa ficar pensando. Você vai pegar o vetor x
ele vai ser o vetor original vezes o cosseno do ângulo que está aqui formado entre o vetor e a horizontal. Então, o vetor y, né, é o vetor vezes o cosseno do ângulo que ele formou com a horizontal. Tá certo? E o vetor y é o vetor vezes o seno do ângulo. Tá certo? Aqui eu botei seno de y, não é seno de a, né? É seno do ângulo. Tá certo? Então, o vetor x, aí o que você já associa? Ó? Você já associa a ideia. Vetor x, cosseno. Vetor y, seno. Tá certo? Só para você decompor. Isso a gente usa, tá? E isso a gente precisa saber, efetivamente. Tranquilo? Muito bem. Decomposição não tem muito segredo, tá? X está associado a quê? X está associado a cosseno. Y está associado a seno. Não é isso? De acordo com o ângulo, tá? Esse ângulo aqui. Beleza? O ângulo que é formado com a horizontal. Agora, olha uma coisa interessante aqui ainda da adição, tá? Adição de mais de dois vetores. Quando eu falei para você da adição, eu falei de adição de dois vetores. Agora, de mais de dois vetores. Observe o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D. Se você prestar atenção, o vetor resultante, ele é zero. Tá certo? Por quê? Porque se você somar A mais B, mais C, mais D, observe o caminho que você fez. Você foi e voltou para o mesmo lugar. Então, o vetor resultante é um vetor nulo. Porque não tem... Ó, ele saiu e voltou para o mesmo local. Esse é o chamado método poligonal. Tá? Então, você não precisa somar A mais B, depois B mais C. Não. Você soma direto. Você soma o primeiro mais o último. Se você somar A mais D, ó, onde é que deu aqui? Deu no zero. Tá? Você observou a volta. Se você quisesse até o C, você ia de A para C. Você não precisava passar pelo B. A, B, é lógico, você ia chegar no B. Tranquilo? Só para você prestar um pouquinho de atenção e não errar, tá? O método poligonal, tá certo? Não necessariamente ele vai voltar para a origem, mas é só para você observar quando você estiver adicionando mais de dois vetores. Tranquilo? Essa questão aqui bem sossegada. Olha aqui uma outra situação bem interessante. Isso também é bem interessante. Presta atenção. O movimento em duas direções, tá? A gente vê com alguma propriedade essa questão do movimento, tá? Eu vou dar um exemplo para você de um barquinho se movimentando no rio, tá certo? É um exemplo clássico, muito utilizado, tá certo? E que serve para a gente entender efetivamente as coisas, tá? Primeira situação que pode ocorrer é o barco se movendo a favor da correnteza. Uma vez que o barco estiver se movendo a favor da correnteza, a velocidade com que ele estará será a velocidade dele, do barco, mais a velocidade da correnteza. Porque a correnteza, imagine aí o rio com correnteza, né? Um barco se movendo no rio, aí você pode botar aqui, ó, com correnteza, né? Com correnteza. Tá? Então, a velocidade com que o barco vai estar, não é isso? A velocidade resultante dele vai ser a velocidade inicial do barco, mais a velocidade da correnteza. Se soma sempre que o barco estiver andando a favor da correnteza. Tranquilo? Isso é uma situação. Outra situação possível é o barco contra a correnteza, não é isso? Ele estando contra a correnteza. Aí o que é que vai acontecer? A velocidade resultante dele vai ser a velocidade dele, barco, não é isso? Menos, olha aqui, ó, menos a velocidade da correnteza. Tá certo? Isso você tem que saber, tá? Isso você tem que estar bem ciente para você não errar eventualmente alguma conta que possa aparecer com essa situação, tá certo? Então presta atenção para que você não tenha nenhum problema, tranquilo? Quando eu estou a favor da correnteza, eu somo. Quando eu estou contra a correnteza, eu subtraio, tá? Existe outra situação? Existe. Nós vamos falar para você agora. Acompanha. Olha aqui agora, ó. Essa é a situação mais interessante que tem, tá certo? É quando o barco está perpendicular à margem. Olha aqui, ó. Até fiz o desenho para você, né? Aqui é o barquinho, a velocidade dele, ó, ele está perpendicular à margem, que é a velocidade da correnteza. E aí ele tem uma velocidade resultante, tá certo? Essa velocidade resultante é tranquila, tá? A gente calcula pelo teorema de Pitágoras. Porque se você olhar ele é perpendicular, tá certo? Você tem um ângulo de 90 graus. Então você calcula como sendo a velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. E a velocidade resultante também está ao quadrado, tá? Você calcula pelo teorema de Pitágoras. Mas o que é interessante aqui nessa situação, lógico, além de você saber calcular a velocidade resultante, mas tem uma coisa interessante, que é isso aqui, ó. É você saber que a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, elas são independentes, tá certo? A velocidade do barco e a velocidade da correnteza, elas são independentes. O que é que eu quero dizer com isso? Que para o barco passar de uma margem para outra, a velocidade da correnteza não interfere nisso, tá? Ele vai seguir
com a velocidade do barco normalmente, ó, tá certo? Da mesma forma, a velocidade do barco ela não interfere na velocidade da correnteza. Não vai mudar a velocidade do rio, tá certo? Por conta da velocidade do barco. A velocidade da correnteza ela não vai mudar. A do barco não vai mudar por conta da correnteza, nem a da correnteza muda por conta do barco. Ah, mas e a resultante? Bom, a velocidade resultante é só para você saber que, se você prestar atenção, ele vai sair de um ponto da margem e vai chegar num outro ponto, tá certo? Observe que ele saiu de um ponto e chegou em outro. Mas o tempo que ele leva para atravessar não depende da velocidade da correnteza, tá certo? Assim como a velocidade da correnteza não interfere nessa velocidade do barco. Isso que você tem que entender, que essas velocidades do barco e da correnteza, elas são independentes, tá certo? É o famoso princípio de Galileu, tá? O princípio da independência do movimento, tá certo? Aí trabalhando o movimento em duas direções. Esses movimentos são independentes, não alteram. Ah, mas tem uma velocidade resultante? Sim, tem uma velocidade resultante, tá certo? Que serve só para você saber o valor e para saber quanto é, sabendo que ele vai sair de um lugar e chegar no outro, tá? Ele não vai chegar no mesmo lugar por conta da velocidade da correnteza, tá? Só para você não confundir. Preste atenção, existe uma velocidade resultante sim, a do barco também e a da correnteza também, sendo que essas velocidades do barco e da correnteza são independentes. A resultante depende das duas, mas serve só para você saber o valor, apenas para você saber o valor, tá certo? E saber que o barco sai de um lugar e chega em outro, mais nada. O restante você calcula ou pela velocidade da correnteza, não é isso? Ou pela velocidade do barco, tá? Lembrando que elas são independentes, tranquilo? Isso sim, é interessante, isso eu tenho que saber, mas eu não posso confundir as coisas, tá certo? Muito bom, então vamos ver agora mais uma coisinha aí que a gente tem que estar bem atento nessa questão do vetor, é a questão do movimento oblíquo. Acompanha. Olha aí, ó, o movimento oblíquo. O movimento oblíquo é um movimento que une o movimento vertical e o movimento horizontal. Ah, parece com o barquinho. É, parece, mas não é a mesma coisa, tá? Barquinho é uma situação, aqui é outra. Você tem movimento vertical junto com o movimento horizontal. Basicamente aqui, ó, olha o meu exemplo aqui, o lançamento de uma bola. Exemplos retóricos, exemplos que já são utilizados muito, mas é para você entender mesmo, tá certo? A bolinha ela é lançada com uma velocidade e forma um ângulo com a horizontal. Lembrando que a horizontal é o quê? A horizontal é x, isso. E a vertical? A vertical é y, exatamente. Aí você tem essa velocidade inicial, esse ângulo, faz com que essa bolinha exerça essa trajetória, tá certo? Daqui você tem duas informações, você tem a altura máxima e você tem o alcance, tá certo? Ah, professor, eu tenho que decompor essa velocidade? Você teria que decompor. Se nós não tivéssemos algumas fórmulas prontas para você achar essa altura e esse alcance, tá certo? Para você achar essa altura máxima e esse alcance máximo. Mesmo assim, tendo essas fórmulas, eu preciso decompor? Precisa. Você sabe decompor essa velocidade? Sabe. Você sabe decompor essa velocidade, não é isso? Você vai fazer aqui, ó, velocidade x, velocidade, aqui, ó, velocidade x, velocidade y, né? Lembrando que essas velocidades são iniciais, você decompõe. Lembrando que o x é pelo quê? O x é pelo cosseno. E o y? É pelo seno, exatamente. Calcula essas velocidades, você pode utilizar elas em dado momento da questão, tá certo? Você pode utilizar elas em dado momento da questão. Mas não é aquilo que a gente busca, tá? Se houver necessidade, você vai fazer e vai conseguir achar. Mas nós buscamos aqui exatamente essa altura máxima e esse alcance máximo. E isso é fácil, ó, porque já está pronto aqui, olha aqui, ó, altura máxima. Altura máxima h, velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno ao quadrado do ângulo, tá certo? Dividido por 2g, tá? O ângulo formado lá, você já viu, né? A velocidade de lançamento forma um ângulo com a horizontal. Tranquilo? Então isso é a altura máxima, não esquece, tá? Já está pronto, ó. Tranquilinho. E o alcance máximo, que é o A, altura máxima H, alcance máximo A, que é velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo, dividido pela gravidade, tá certo? Não esquece, porque é isso aqui que você vai usar. Ah, mas se eu tiver que decompor, não, se você tiver que decompor, você decompõe. Mas se você quiser saber a altura máxima ou o alcance máximo, você cai direto na fórmula que você vai resolver sem problema. Tranquilo? Isso é fácil, isso é sossegado e é isso que você tem que saber, tá certo? Então agora a gente vai praticar e vamos ver exatamente como você vai se sair para na hora da sua prova, tá certo? O que nós vimos? Nós vimos o lançamento oblíquo, nós vimos a decomposição dos vetores, nós vimos a questão da independência dos movimentos, não é isso? E é isso que no final vai ajudar a gente, além de somar os vetores, né? Se eles tiverem lá aquele ângulozinho também para a gente ver. Tranquilo?
é isso que nós vamos saber e agora nós vamos praticar para efetivamente aprender e ver como isso é cobrado. Sossegado? Beleza, então. Acompanha a primeira questão aí. É possível que a soma de 3 vetores não nulos de mesmo módulo seja também nula, bastando para isso que, pelo menos, 2 dos vetores tenham direções idênticas e sentidos opostos. Olha o que a questão falou. Que é possível que a soma de 3 vetores com o mesmo valor sejam nula desde que 2 deles tenham a mesma direção em sentidos opostos. Basta você visualizar o desenho que você já vê que está errado. Por quê? Porque até que esses 2 vetores aqui, eles se anulam. Observe, eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Mas aí eu tenho esse vetor resultante. E ele não é nulo, porque ele tem um valor. Ah, mas podia ser na vertical. Ah, ó, eliminei esse com esse. Mas sobrou esse, que também não é nulo. Ah, então tá errada a questão. Tá errada. Tá certo? De acordo com o que a questão falou, é possível que essa soma seja nula, desde que 2 deles tenham a mesma direção em sentidos opostos. Tá errado. Tá certo? Está errado. Não é possível. Tranquilo? Não tem como. Beleza? Basta ver que sobraram vetores resultantes. Então a questão está errada. Ah, professor, é só isso? É, não tem. É só você pegar o conceito, só você pegar o jeito e vai resolvendo. Beleza? Segue para a próxima questão aí, então. Acompanha. Um barco atravessa um rio segundo a menor distância entre as margens, que são paralelas. Sabendo que a largura do rio é de 2 km e a travessia é feita em 15 minutos e a velocidade da correnteza é 6 km por hora, podemos afirmar que o módulo da velocidade do barco em relação à água é d. Olha aqui, ó. O barco atravessou segundo a menor distância. Só que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Muito bem, é uma linha reta. A velocidade da correnteza, 6 km por hora. A distância entre as margens, 2 km. O tempo que foi feita a travessia, 15 minutos. Então vamos calcular com que velocidade foi feita essa travessia. Essa velocidade resultante. Tá certo? Vamos calcular ela aqui. Velocidade resultante, não é isso? É o quê? A distância, 2 km, dividido pelo tempo, 15 minutos. Só que 15 minutos, se eu não estiver errado, é 1/4 de hora. Como eu estou trabalhando com quilômetros, vou tentar trabalhar em horas, até porque minha velocidade está em km por hora e a minha resposta também, então eu vou achar em km por hora. Então, dividido por 1/4, tá certo? Então, a velocidade resultante, ela é o quê? 2 vezes 4 sobre 1, que dá 8 km por hora. Então, ó, o barquinho atravessou reto, com uma velocidade resultante de 8 km por hora, tá certo? De 8 km por hora. Só que se você parar para pensar, para ele ir reto, como eu tenho uma velocidade da correnteza, não tinha como a velocidade do barco ser reta. A velocidade do barco ela tem que estar para trás, tá certo? Porque aí, juntando a da correnteza com a do barco, aí eu vou ter a velocidade resultante. Ah, professor, mas o senhor falou na independência dos movimentos, que a velocidade do barco não depende da correnteza. Sim, quando essas velocidades são perpendiculares. Quando a velocidade do barco está para cima e a da correnteza está para o lado. Tá certo? Agora, como para o barco atravessar em linha reta ele teve que vir para cá, eu já calculei essa velocidade resultante, que foi a com que ele atravessou, não é isso? Eu tenho que achar a velocidade dele, porque a pergunta é a velocidade do barco. Tá certo? Não é a velocidade da travessia, é a velocidade do barco. Essa velocidade resultante é a velocidade da travessia. Tá certo? E aí, agora eu vou achar do barco. Como? Professor, tá difícil de eu ver. Não, não tá difícil, ó. Se você parar para pensar, esse desenho aqui, ó, esse desenho, ele se resume nisso aqui, ó. Velocidade resultante, tá certo? Aqui, velocidade da correnteza. E se eu trouxer a velocidade do barco, ela fica aqui, velocidade do barco. Ah, tem muita informação grande, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Velocidade resultante. Se você parar bem para pensar, isso aqui é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Como esse valor aqui eu já sei que é 6, e esse valor aqui eu já sei que é 8, eu consigo achar a velocidade do barco, tá? Não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas. O barco atravessou na menor distância possível, então ele atravessou em linha reta. Para ele atravessar em linha reta, a velocidade dele tinha que estar para trás aqui um pouco, para poder organizar e estar em linha reta, junto com a velocidade da correnteza. Achei a velocidade resultante, distância pelo tempo, não é isso? Porque se ele atravessou em linha reta e essa velocidade aqui é independente, então é distância pelo tempo. 8. Agora eu vou só achar a velocidade do barco na decomposição. Tranquilo? Só que aí eu tenho um triângulo retângulo. Aí tá fácil. Por quê? Porque a velocidade do barco ao quadrado é igual
a velocidade da correnteza ao quadrado mais a velocidade resultante ao quadrado. Quando você fizer a velocidade do barco ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Então a velocidade do barco é igual a raiz de 100, que é velocidade do barco 10 km por hora. Tá certo? 10 km por hora. Professor, tem resposta? Tem. Olha aqui. Letra D. Tá certo? Letra D é a resposta certa. Tranquilo? Sossegado. Não tem muito segredo. Você só tem que visualizar aqui, ó, essa situação. O barquinho com velocidade para cá, para ele poder atravessar em linha reta. E a velocidade resultante é distância pelo tempo, tá certo? No final eu só acho a velocidade do barco pela composição das 3 velocidades no triângulo. Tranquilo? 10 km por hora, tá feita a questão. Sossegado? Veja como é fácil, tá certo? Veja como é fácil. Beleza? Muito bom. Vamos para a próxima questão então, acompanha. Numa competição nos Jogos de Winnipeg, no Canadá, um atleta arremessa um disco com velocidade de 72 km por hora, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Desprezando os efeitos do ar, a altura máxima atingida pelo disco é... Olha aqui, ó. A questão diz que um disco foi lançado com velocidade de 72 km por hora num ângulo de 30 e pediu a altura máxima, tá certo? Ah, professor, altura máxima. É aquela fórmulazinha lá, ó. Velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo dividido por 2 vezes a gravidade. Professor, mas eu não sei o seno do ângulo. Sabe. Se o ângulo é de 30 graus, você tem que saber. A questão tem que dar? Não. Você tem a obrigação de saber. 30, 45, 60. O seno de 30 é 1 sobre 2. Tá certo? Tá, professor. Só que minhas respostas estão todas em metro. E a minha velocidade está em km por hora. Transforma. Como? Divide por 3,6. 72 dividido por 3,6. Ah, é 20. 20 metros por segundo. Isso mesmo. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Pronto. Agora vem para a altura. A altura quanto é? 20 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado. Vezes seno do ângulo, 1 sobre 2. Só que isso está ao quadrado. Muito bem. Sobre 2G. Gravidade é 10. Ah, a questão não deu. Que não tenha dado, que tenha dado é 10. Se deu, é 10. Tá certo? Pronto. Agora... altura máxima, 20 ao quadrado. Ah, é 400. Vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Ah, é 1 sobre 4. Isso mesmo. Sobre 20. Olha lá. A altura é 400 vezes 1 sobre 4. 100 sobre 20. Aí tá fácil. 5 metros. Só isso. Só jogar na fórmula. Eu não menti. É só jogar na fórmula. Tá certo? Quando eu falar para você que é só aplicar a fórmula, é só aplicar a fórmula. Tá certo? Mais fácil do que isso não tem. Tem resposta? Tem. Letra A. Olha aqui. 5 metros, né? Todas as alternativas estão em metros. 5 metros, a letra A é a resposta. Não tem segredo, não tem dificuldade. É só você acompanhar a informação. Tá certo? Só você acompanhar a informação e tenha certeza que você vai conseguir acertar e você vai conseguir fazer. Por mais difícil que pareça, não é. Tá certo? Vamos fazer mais uma questãozinha aí para você continuar vendo. Olha lá. Um barco em águas paradas desenvolve uma velocidade de 7 metros por segundo. Esse barco vai cruzar um rio cuja correnteza tem 4 metros por segundo, paralela à margem. Se o barco cruzar o rio perpendicular à correnteza, a sua velocidade em relação às margens em metro por segundo é aproximadamente... Olha aí, ó, o que a questão falou. Correnteza, 4 metros por segundo. Barco, velocidade em águas paradas, 7 metros por segundo. Diz que o barco vai fazer essa travessia perpendicular às margens, então, ó, para cima. E quer saber qual é a velocidade resultante em relação às margens. Exatamente a velocidade que se dá pela composição da correnteza com a do barco. Observe que se eu fosse calcular o tempo de travessia do barco, não era por essa velocidade aqui. Era pela velocidade do barco, de 7 metros por segundo. Tá certo? Mas ele quer a velocidade resultante em relação às margens. Em relação às margens, eu tenho a velocidade da correnteza associada à velocidade do barco. Então, essa velocidade resultante aí. Tá vendo? Que é o que a gente viu lá na independência dos movimentos. Tranquilo? A velocidade do barco, a velocidade da correnteza, que tem uma velocidade resultante. Essa está em relação às margens, é só a gente fazer. Já sabemos como fazer, ou não? Sabemos sim. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Velocidade ao quadrado, eu não vou nem botar mais o R, porque é só o que a gente vai achar. 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado,
49. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 65. Observe que ele pediu aproximadamente. E eu tenho aqui, desculpa que não é 64. Fui tão empolgado que eu chapotei. Velocidade ao quadrado, 65. Então, a velocidade raiz, 65. Qual o valor mais próximo da raiz de 65? Eu sei que 8 vezes 8 é 64. Então, aproximadamente 8 metros por segundo. Ah, professor, é só isso? É, só isso. Qual a letra? Letra B. Só isso mesmo? Só isso. Professor, aquela outra foi mais difícil. Foi, aquela outra foi mais difícil porque a velocidade do barco você tinha que visualizar que ela estava para trás. E você teve uma travessia perpendicular. Então o barco estava com a velocidade para trás, não é isso? Mas aí você achava a velocidade resultante também, sem problema. Tá? Fechou? É isso. Não tem mais segredo, não tem mais dificuldade. É só você praticar, é só você fazer, refazer, fazer de novo e acertar na hora da sua prova e passar na hora do seu concurso. Tranquilo? Fica com Deus então e a gente vai se encontrando por aí. Um abraço.